Agora eu tenho uma pergunta para vocês. O que a sua primeira infância conta sobre o adulto que você se torna? Para responder esta pergunta, nós convidamos o terapeuta palestrante, ministra cursos, treinamento e mentorias. Tem um canal no Instagram, Facebook e YouTube denominado Manual da Vida Incrível. É pós-graduada em Psicologia Analítica pelo IGEP, tendo realizado cursos de prevenção ao suicídio pela Avassus Cessa, Corpo, Consciência, Psicossomática e Constelação Sistêmica com Bonecos, pelo Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, Análise Corporal pelo O Corpo Explica e Leitura Corporal com Rosana Dinebier. Kleber Schwartz. Bom dia a todos. Primeiro eu queria manifestar minha satisfação de estar participando de um evento tão bonito e com profissionais tão empenhados e que têm contato com o ser humano em todas as fases do seu desenvolvimento. É incrível como esse potencial que todos nós temos, vocês conseguem canalizar. E vocês acompanham muito o desenvolvimento das pessoas. Então a gente vai bater um papo aqui, falando um pouco sobre isso, com um foco maior na primeira infância. E eu queria começar com uma pergunta, uma provocação, de verdade, uma reflexão para vocês fazerem. E se eu dissesse para vocês que a forma que você mamou, ela afeta diretamente a forma como você vai se relacionar? Se eu dissesse isso para vocês? Estranho, né? Se eu dissesse, de repente, que a forma como foi o seu desfraude, a forma como você foi tirada as suas fraldas, vai determinar a forma como você vai se calar, mesmo quando você quer falar. Mesmo quando você está contrariado, mas você se sente impedido, vem uma voz interna que te impede de expressar suas emoções. E você se cala, e você engole aquela raiva, aquela indignação, aquilo não vem. Se eu perguntasse para vocês, se eu questionasse que a forma como você se relacionou com seu pai ou com a sua mãe, ela revela a possibilidade que você vai ter na vida de se envolver em relacionamentos com maior ou menor potencial de ser traído ou de trair. Como é que é isso? Que coisa mais estranha, né? Que coisa mais doida. Para a gente começar a entender essa construção, e o objetivo no final da palestra é vocês terem respostas para essas perguntas, a gente tem que começar a entender um ponto, dar um passo para trás e entender sobre comunicação. Todos nós somos comunicadores. Vocês, como educadores, exercem isso todos os dias, na sala de aula, mas dentro do ambiente familiar, a todo momento. A comunicação é uma ferramenta poderosa. A comunicação, como bem lembrou aqui a palestra anterior, ela vem através do nosso neocórtex. E ela é o ferramental que nos diferencia das demais espécies, porque a gente pode se expressar, ser ouvido, e mais que isso, registra isso. E isso é passado de geração a geração, e nós temos essa cultura hoje aqui por conta disso. Se eu estou falando com o microfone aqui, se tem essa luz artificial acontecendo, tudo isso começou porque houve comunicação que foi registrada e foi passada de geração em geração, e nós construímos um mundo hoje a partir disso. Comunicação é uma ferramenta fundamental na nossa vida. A forma como nos comunicamos ela é fundamental. E a comunicação, ela é um dom ou uma maldição. Ela é um dom quando ela nos permite chegar no outro, passar uma mensagem, permitir que a pessoa aprenda. Mas, ao mesmo tempo, se a comunicação tem ruídos, ela dá grandes problemas. Nós vamos falar ao longo da palestra aqui também, mas comece a fazer uma reflexão. Quantos problemas vocês já não passaram por ruídos de comunicação? Simplesmente porque a coisa não fluiu do jeito que era para fluir. E aí, por conta disso, há uma série de problemas, há uma série de empecilhos. A comunicação é tão importante, a comunicação bem feita, que um acento pode fazer diferença numa frase. Se a gente não soubesse comunicar da melhor maneira, nós temos consequências. E essas consequências podem nos afetar e podem afetar as pessoas perto de nós. Às vezes, um acento no lugar ou uma palavra não dita pode afetar a nossa dinâmica.
Quem aqui, eu vou até inverter, quem aqui nunca brincou de telefone sem fio? E a pergunta que eu faço é o seguinte: quantos dos presentes aqui que brincaram de telefone sem fio, pegaram uma mensagem no início e no final foi aquela mesma mensagem que saiu? Alguém aqui? Quero ver essa pessoa privilegiada que conseguiu passar por esse processo. Agora, se eu perguntar ao contrário, quantos dos presentes aqui participaram de uma brincadeira de telefone sem fio e no telefone sem fio começou com vovô viu a uva e no final só Deus sabe o que saiu do outro lado? Quantos passaram isso aqui? É isso, gente. Comunicação. A comunicação, ela envolve um processo em que um ser humano recebe a informação, processa essa informação no seu cérebro e repassa. E esse detalhe aqui faz a diferença, porque ele entra no cérebro da pessoa. O cérebro tem essa capacidade de truncar as informações de acordo com as experiências que cada um de nós vivemos. E cada um de nós tem uma experiência de vida distinta. E a gente leva isso para a nossa realidade. Só trouxe um dado, não vou ficar enchendo vocês de estatística aqui não, mas só um dado. 57% dos projetos da área de TI foram de insucesso, porque tiveram problemas na fase de comunicação. Quantos dos presentes aqui, que são educadores, foram fazer uma dinâmica de grupo, passaram uma tarefa qualquer para ser feita em sala de aula, uma dinâmica, um trabalho, e de repente vem uma pessoa e fala: professor, não entendi. Explica, professor. Os que falam. E quando de repente vai a apresentação, quando o aluno traz, mostra para você, mas você fala: mas não foi isso que eu pedi, não. Isso é muito importante. Por quê? Porque mostra para a gente a importância de haver um fluxo bom de comunicação. A comunicação afeta as empresas, afeta as escolas, afeta as dinâmicas. E, obviamente, nessa dinâmica, se a comunicação afeta as empresas, as escolas, e as empresas são feitas por seres humanos, então a comunicação na dinâmica nossa como ser humano também afeta os nossos relacionamentos. Tranquilo? Beleza aí? Quantas vezes vocês que estão presentes aqui não passaram por algum problema de comunicação, um WhatsApp mal enviado? Você pensou uma coisa, pensou até com um sentimento, que a gente quando está escrevendo põe um sentimento, aí vai escrever. Aí deu uma bobeira, vacilou, saiu em caixa alta. Pronto, a outra pessoa já achou que você está gritando com ela. Quantos dos presentes aqui já não passaram por problemas? E que depois, quando foi sentar para conversar, olho no olho, conversando, foi um erro. Foi porque, na hora, eu passei uma mensagem e a pessoa recebeu. E quando a pessoa recebeu aquilo ali, ela leu aquela mensagem a partir da forma como ela percebe o mundo. Então, a forma que nós percebemos o mundo ela é fundamental, porque é a forma como nós pensamos, sentimos, agimos, estabelecemos e mantemos relacionamentos. Ela está diretamente vinculada à forma como nós recebemos a informação do mundo e processamos. Imagina assim que se houvesse uma maneira de entender, vou até ler aqui para ficar bem legal, como entender algo de maneira clara para que não haja tantos ruídos. Será que existe essa varinha mágica que fala assim, agora a coisa flui? Varinha mágica não tem, mas a gente tem algumas ferramentas e algumas dinâmicas que permitem melhorar o fluxo da comunicação. A gente tem que entender que a nossa construção da realidade, ela é feita, como eu já falei, a partir da forma como fomos criados. Várias pessoas vão olhar para esse slide aqui, num primeiro momento vão ver um casal de idosos. Quem viu um casal de idosos de cara assim, quando olhou? Levanta a mão, por favor. Pronto. Mas tem pessoas que vão olhar e vão enxergar duas pessoas tocando violão. Alguém conseguiu enxergar isso de primeiro aqui? É a mesma figura, não é? É a mesma figura. Só que cada um pegou a forma como percebe o mundo, aplicou naquela situação, naquele fato, e fez a sua interpretação. Então, uma pergunta. Qual foi a construção de realidade que você fez do mundo? Onde que começou a construção desse óculos que cada um de nós, sem exceção, coloca na nossa frente e que a partir daí vai para o mundo e vai se relacionar
E vai se envolver, e vai ter filho, e vai casar, ou não, e vai ter filho, ou não. Mas, enfim, vai trabalhar, sempre a partir das suas experiências, sempre a partir da sua vida. A primeira infância, ela é fundamental, porque ela é a fonte dos traumas. E eu vou dar uma notícia para vocês. As palestras hoje de manhã vão falar de trauma e comunicação. Porque isso é fundamental, gente. A primeira infância é a fonte dos nossos traumas e o referencial que nós vamos levar para como vamos lidar com a vida. É interessante isso. É claro que, na construção do indivíduo, nós vamos agregando conhecimentos, vamos agregando experiências, vamos fazendo uma construção que dá a cada um de nós que está aqui nesse evento. Mas tem que ter uma base, né? Você só constrói uma casa se você tiver os pilares assentados. Se os pilares estiverem assentados de uma forma, a casa vai sair de um jeito. Se os pilares estiverem assentados de outra forma, a casa vai sair de outro jeito. Quem de vocês aqui já não desejou ter uma capacidade de ler a mente das pessoas e falar, cara, putz, eu queria entender o que aquela pessoa está falando, porque ela fala, eu não consigo. Quantos alunos chegam para você e falam, meu Deus, o que esse menino está falando? Pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. Parece que... E aí, claro, empenhando, me explica de novo, fala, o que está acontecendo, como é, o que você entendeu? E falar. Aí às vezes você para e pensa, meu Deus, será que não tinha um jeito mais fácil de eu explicar para essa pessoa, ou então a pessoa trazer para mim? Como que seria se a gente pudesse entender a mente das pessoas e entender como ela se formou? Porque vamos fazer o seguinte raciocínio. Se eu estou dizendo para vocês que a gente constrói uma percepção de vida a partir da infância e vamos fazendo essa base e construindo, colocando em cima desses alicerces outras coisas, se eu conseguisse entender melhor a forma como a pessoa construiu essa base e a partir disso erigiu essa casa, não ia ficar mais fácil? Muitos desses ruídos de comunicação que a gente está colocando aqui ficariam mais fáceis se eu olhasse para aquela pessoa e entender, você, na sua construção de vida, você passou por determinadas histórias que influenciaram sua mente e você percebe o mundo, por exemplo, com óculos vermelhos. Você colocou um óculos vermelho na tua frente. Eu percebo, através da minha construção de vida, com óculos amarelo. Então, se eu pego esse controle e mostro para uma pessoa aqui, quem está com óculos vermelho vai ver em tons avermelhados. Quem vê em tons amarelos, vai ver em tons amarelados. Qual é o certo? Existe certo? Ou o certo é uma construção a partir das nossas experiências e da forma como nós enxergamos um determinado fato? Por isso que eu sempre falo que não dá para a gente dizer que existe o óbvio. Porque o óbvio, ele sempre é uma construção a partir de um raciocínio e de um caudal de experiências que vem. Então, às vezes, as pessoas, eu tenho que falar tal coisa, tenho que explicar, eu costumo colocar, me explica como se eu tivesse 3 anos de idade. Que é para ser bem didático, para não ter problema de ter ruído. Se eu dissesse para vocês que é possível entender a mente das pessoas a partir do formato do corpo de cada um dos presentes aqui. O formato do corpo de cada um de vocês conta a história de vida de vocês. Conta as experiências que vocês passaram, os traumas que vocês viveram na infância, o que vocês experienciaram, onde foram as dores pegaram, como foi sua relação com seu pai e com a sua mãe. E essa construção que é a base, você leva para a vida. Por isso que eu estou falando sempre que é a questão da comunicação, que a gente consegue, a partir disso daí, tornar a coisa mais clara. E o fluxo de ruído pode diminuir. Porque se eu entendo mais ou menos como aquela pessoa construiu os alicerces, eu sei qual é o caminho que aquela pessoa trilha. Então eu consigo me comunicar com ela de uma forma mais clara. E aí, num ambiente de sala de aula, imagine, numa dinâmica onde você tem diversas pessoas, você de repente tem uma chance de se aproximar de um aluno, de repente, que não está rendendo tanto, ou de repente de um aluno que é muito bagunceiro, ou de repente de um aluno que fica desligado, que não sabe o que fazer, e você entendendo um pouco mais como é o formato, você fala, não, essa criança, se eu for por essa abordagem aqui, eu consigo mais sucesso do que se eu for por outro caminho. E esse é um conhecimento que já está disponível. Por que a gente tem que entender? Por que é isso? Qual é a relação? O nosso corpo e nossa mente estão interligados. Existe, e eu vou falar daqui a pouquinho, 1 ou 2 slides para frente,
sobre Freud. Mas o que a gente tem que entender? Existe uma construção que a gente enxerga a mente como se fosse uma coisa que fica pairando. A minha mente está pairando aqui, e aí meu corpo está vivendo aqui, né? Eu estou existindo, caminhando, e aí a minha mente está aqui observando tudo como se não fosse nada. E não é assim, gente. Nós somos um ser integrado. Somos seres humanos, aliás, seres humanos não, seres vivos, que têm uma integração. Essa dissociação entre mente e corpo, ela é didática. É que nem a gente falar de órgãos, para quem mexe com quem leciona na parte lá de ciências e tudo mais, você pega os órgãos separados, mas você vai falar do ser humano como um todo. É a mesma coisa. O corpo e a mente são uma coisa só. E o seu corpo é uma materialização do que você passou na vida, principalmente na primeira infância. Por quê? Vamos lá. Para vocês entenderem essa construção e ver que não é achismo da minha cabeça, nem é chutômetro, eu vou fazer uma construção rapidinha, vai durar uns poucos minutos aqui para vocês entenderem. Até Freud, o barbudão aí, ninguém nem tinha ideia que existia um inconsciente. Existiam alguns filósofos que aventavam a possibilidade de existir alguma coisa atrás de mim que se chamava inconsciente. Mas não havia essa noção. A pessoa se enxergava como aquilo que ele estava vivendo no momento. Não havia uma mente inconsciente por trás. O Freud foi o gênio que chegou e falou, peraí, gente, nós temos uma camada que vê o mundo, mas tem um mundo, um mar de coisas acontecendo aqui atrás que a gente não sabe o que está acontecendo. E ele chamou isso de subconsciente ou inconsciente, depende da abordagem. Então o Freud chegou e falou, existe uma parada chamada inconsciente e muitos dos problemas e dramas e sofrimentos que vocês vivem, que vocês não entendem, são reflexos desse inconsciente. Só que o que aconteceu? Nos atendimentos do Freud, tinha pessoas que ele tratava e quando ele atendia, a pessoa melhorava e voltava a ter o problema. Ou pessoas que ele fazia a abordagem psicanalítica e o cliente simplesmente não respondia. E ele falou, pô, se eu descobrir que estou inconsciente, se eu descobrir que eu vou mexer nisso daí, por que não está surgindo efeito? Freud era médico, acho que, enfim, estou falando para quem não conhece ainda. E ele tinha um dos discípulos dele, que se chamava Reich, que também era médico, e ele começou a perceber certas coisas nas dinâmicas das pessoas e falou com Freud, Freud, vamos fazer o seguinte, deixa eu reunir com a galera aqui de médicos psicanalistas, me passa esses casos aí que não está dando certo na abordagem psicanalítica tradicional, que eu quero fazer uma pesquisa mais profunda. Eu quero me aprofundar nessa história, eu quero entender melhor o que está acontecendo que essas pessoas não respondem. E aí o Reich começou a identificar que o seguinte, peraí, deixa eu olhar aqui. Quando a pessoa tem esse tipo de atitude, isso daqui, o corpo dela é assim? Quando ela faz isso, o corpo dela é assado? E ele começou a notar anos e anos de estudo e tudo mais, e começou a ter uma noção dessa conexão que havia entre mente e corpo. Aí veio mais um gênio, que era discípulo, era cliente do Reich, e que depois se tornou colega dele de profissão, que é o Alexander Lowen, o criador da bioenergética. O Lowen chegou, olhou aquele estudo do Reich, que o Reich ele faleceu cedo, ele teve uma história de vida difícil, a época era muito imatura para essas ideias revolucionárias dele, e o Lowen pegou aquela história e desenvolveu mais ainda, aprofundou muito mais ainda na pesquisa. E começou a entender que, peraí, mas dá para meio que classificar isso daqui. Dá para começar a categorizar isso daqui em alguns grandes grupos que começam a mostrar essa dinâmica, como é que funciona. Mas até esse momento nós estamos falando aqui de blá, 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 né? Eu só estou falando, vocês estão acreditando, porque, enfim, eu estou aqui em cima, vocês estão aí, vocês estão achando que não, está tudo lindo, ele está falando assim. Só que aí, há mais ou menos uns 20 anos atrás, um brasileiro, aqui do estado de São Paulo, médico, gastroenterologista, começou a estudar a questão começou a ir para a área da terapia, foi estudar essa turma toda aí, e virou um médico terapeuta. E ele começou a enxergar os motivos físicos por que determinada corpo tem determinada estrutura. Ele conseguiu chegar numa parte que eu vou falar agora para vocês, que é como o sistema nervoso nosso se desenvolve
E a partir disso daí, dá um formato para o nosso corpo. E esse é o Dr. Fernando Freitas. Tem diversos vídeos aí, quem não conhece. Alguém já conhece o Fernando Freitas aqui? Levanta a mão, por favor. Ó, tem uma galerinha que já conhece, muito legal. Quem não conhece, eu recomendo, ele tem diversas coisas para fazer, para mostrar, vale muito a pena. O Dr. Fernando Freitas, por ser médico e por ser terapeuta, e trabalhar com bioenergética e tudo mais, começou a fazer esse link. E ele começou a demonstrar que, neurologicamente, a forma como cada um de nós se relaciona com o mundo começa já na gestação. Na concepção do feto dentro da barriga da mãe, já começa isso. Por quê? Porque é a hora que o sistema nervoso começou o seu desenvolvimento. Me lembrem os professores aí de biologia, mas forma lá a mórula e tudo mais. O coração, acho que é o primeiro órgão que se forma, que começa a bater. E o sistema nervoso passa um processo gigantesco, que foi bem colocado aqui, né, que vai bater até os 25 anos de idade. Só que a primeira infância é fundamental. Antes de falar por que ela é fundamental, a gente precisa entender desse conceito que está nesse slide aqui. Esse conceito é a explicação neurológica do que eu vou falar daqui para frente. A gente tem que falar do processo de mielinização. E para falar do processo de mielinização do sistema nervoso, eu vou estar até um tempo. Conseguiu traduzir mielinização aí de boa? Então está tudo certo. Tem umas palavras aqui que são complicadas. O processo de mielinização, o que ele é? É um processo natural que todos nós passamos. Quantos aqui são pais ou mães? Quantos têm filhos pequenos? Quantos já têm filhos grandes? Então, o que eu vou falar aqui... E quem é titio, titia, tem um amigão que está vendo, acompanhando... Bom, a maioria aqui, então, vai entender isso certinho que eu estou falando. O nosso desenvolvimento, ele acontece o quê? O bebê nasce, quando ele nasce, a única coisa que ele consegue fazer é mamar. E ao longo de 5 anos, mais ou menos, sempre, gente, eu estou falando aqui de ser humano. Então, ser humano não é aquele negócio assim, matemático, fez aqui 5 anos, virou a chave, a coisa está acontecendo. É um processo que tem que respeitar a individualidade de cada um. Só que o que acontece? Começa só mamando, e ao longo de 5 anos de idade, esse ser, ele adquire autonomia e caminha para o mundo. E nesse processo ele vai amadurecendo. Primeiro ele começa a mexer as mãos, depois ele mexe o tronco, depois ele engatinha, depois ele se levanta, depois e assim vai. Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. E o que é esse raio de processo de mielinização? Entendo que quando a criança nasce, todos nós passamos por isso, os nossos nervos já estão prontos, o atalho já está montado. Já está tudo lá. Tanto é que tem o teste do pezinho, que a criança mexe, tem um monte de coisa que você passa... Eu não sei quantos pais tiveram essa curiosidade, mas eu pegava a minha filha, eu tenho 2 filhas, e passava o dedo no pé dela para ver se esticava, enrugava, para ver como é que ela respondia o estímulo. Quer dizer, o nervo está lá, a coisa já está lá. Só que o caminho entre o comando cerebral e o pé não está pronto. Precisa de um isolante para fechar essa conexão. E essa é a bainha de mielina. Ela cria essa camada em torno do nervo. E à medida que ela vai se desenvolvendo ao longo desses 5 anos, ela vai isolando. Por isso que a criança, quando nasceu, não consegue nem levantar o pescoço. O processo vai, ela levanta a cabeça. O processo desce mais um pouco, ela começa a mexer. O processo desce mais um pouco, ela começa a girar. O processo desce mais um pouco, ela começa a engatear e a levantar. Andou mais um pouco, vai pegando firmeza. Andou mais um pouco. Estou um ser humano biologicamente mais estruturado para crescer. Então, o que acontece? Esse é um processo que dura mais ou menos 5 anos. Esse aqui mostra bem, a imagem não ficou tão boa, como é que é o caminho de cada um. Você tem, no primeiro momento, a parte cervical, depois a parte torácica, depois a parte lombar, e no final, caudal. O nosso desenvolvimento ele é chamado de desenvolvimento crânio-caudal, porque a gente ainda tem um rabo residual, né, que é o nosso cóccix, dos nossos ancestrais. Então, o processo de desenvolvimento vai percorrendo isso na medula, até chegar ali. E fechou esse processo. De novo,
Vai de 5 a 7 anos, depende muito. Pode ser um pouquinho antes? Pode ser um pouquinho depois? Pode, não tem problema nenhum. Isso daí não quer dizer que a criança vai ter problema ou não. De novo, estamos falando de ser humano. Isso é muito importante colocar. E aí, eu vou simplificar. Existem várias divisões, subdivisões e nomes. Eu vou usar aqui a estrutura que o Reich e o Lowen usam, para simplificar a conversa. Nós passamos por 3 grandes fases nesse momento, que é a fase oral, a fase anal e a fase genital. Cada uma com as suas características. E eu vou falando dessas fases, porque essas fases, dentro delas, acontecem essas conexões neurais e acontece o processo de mielinização. O processo de mielinização, para vocês entenderem, é como se você estivesse construindo uma rodovia. Você vai lá, tá aquele monte de mato, né, para todo mundo depois chegar e falar, quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato e tudo mais. E vai levando e vai construindo isso daí. Então, você vai construindo highways, autopistas, dá o nome que você quiser. Quando você construir isso daqui, o caminho está fechado. Esse é o processo de mielinização. Quando você tiver algum estímulo, ele vai percorrer aquele caminho pré-determinado. Kleber, quer dizer então que eu não posso fazer uma via vicinal? Pode, só que a reação inicial é ir pela highway. O processo de construir um caminho, uma estrada vicinal e tudo mais, é um processo que vai ser depois e não vai inviabilizar o caminho que você construiu antes. Nesse ponto não há caminho de volta, porque o processo vai seguindo e ele vai respondendo aos estímulos do ambiente. Porque, no fundo, gente, o que a gente quer enquanto ser vivo é sobreviver. Então, o cérebro vai aprendendo aquilo ali e vai se estruturando para propiciar meios para aquela criança sobreviver. Se aquela criança vai sobreviver de determinada forma, ele cria aquele caminho porque o estímulo que ele recebeu do ambiente é aquele. A gente, como espécie humana, viaja, faz avião e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que o nosso processo de desenvolvimento, a gente mudou em 10 mil anos de história humana, mas o nosso processo de desenvolvimento ele é basicamente o mesmo há milhões e milhões de anos. E ele respeita esse caminho. Se a pessoa nasceu num ambiente frio, a probabilidade é que ela ficaria num ambiente frio. Se ela nasceu no deserto, se ela nasceu, a tendência era ficar lá. Então, a gente segue, mesmo hoje em dia, esse mesmo processo de desenvolvimento nervoso. E aí surge o conceito de traços de caráter. Para vocês entenderem o conceito de traços de caráter, a gente tem que entender um ponto que é muito importante. Se eu chegasse aqui agora e começasse a xingar vocês, xingo, brigo, falo mal, começa a ser desagradável, certas pessoas aqui iam se levantar e iam embora, ok? Beleza? Certas pessoas iam se sentir instigadas e falar, não concordo com você não, Kleber, e iam bater boca comigo. Beleza? Certas pessoas iam colocar um fone e falar, ih, deixa esse doidão aí falar esse monte de besteira aí, vou fingir que não estou nem aqui. Beleza? Por que cada um de vocês tem uma atitude diferente? Porque existe um negócio chamado ego. O ego existe dentro de vocês, e ele é a unidade de raciocínio que te dá a percepção de que você existe no mundo. E o ego te defende das agressões. Então, se eu chegar para você e resolver te dar um tapa, você vai sair de perto, você vai revidar, você vai correr atrás, porque o ego olhou aquilo ali e criou um caminho para responder. Só que a criança não tem ego, né? A criança não tem ego. Como é que a criança se defende das agressões? Sejam agressões físicas, sejam agressões emocionais. Como que a criança se defende se vem um estímulo e ela não sabe, primeiro, que ela é um indivíduo, segundo, que ela pode se afastar? Ela não faz, né? Ela tem que reagir de um outro jeito, diferente de nós adultos. E ela reage através do seu sistema nervoso. Por quê? O sistema nervoso recebe aquela agressão, processa aquilo ali e faz um atalho para ela se defender daquilo ali emocionalmente. Então, ela cria um atalho emocional. O trauma, eu achei ótimo, porque na palestra anterior já se falou assim, de trauma, de neurocórtex, sistema límbico, ótimo. Eu ia falar disso aqui, eu falei, ainda bem que eu não preciso falar disso. O cérebro das emoções está envolvido nessa parada aqui, que são as emoções que você recebe e você processa. E o trauma que você passa nessa época, basicamente vai ser, de maneira simplificada, tá, gente? Existem outras coisas.
O processo de mielinização acontecendo, os estímulos que você recebe do meio e os mecanismos de compensação que você desenvolve para responder àquela agressão, àquele trauma. É assim que nós crescemos de maneira mais simples. E aí nós vamos desenvolver os traços de caráter. Então, o que são traços de caráter? São defesas que criamos contra os estímulos que recebemos e agressões do meio ambiente. E aí a gente começa a chegar na questão da relação da mente e corpo. Tá? O corpo vai mostrar a expressão do trauma vivido em determinada fase da infância. Eu vou falar basicamente aqui das 5 grandes dores existenciais que afetam todos nós, seres humanos, sem exceção. Todos nós passamos por 5 grandes dores na nossa primeira infância. Só que a forma como cada um de nós responde a essa agressão é diferente, porque depende da questão sociocultural, vai depender da família onde está vivendo, vai depender do ambiente. Então não existe um ser humano único, porque nós somos a combinação dessas dores que vivemos, falando em termos de trauma. E isso vai dar um formato para o nosso corpo. Vamos começar a dar nome para essa bagaceira aí, para isso começar a ficar claro para vocês. O que acontece? Primeiro, eu já queria fazer um alinhamento com vocês. Eu vou falar uns nomes feios, mas tem uns nomes estranhos aqui que eu vou falar. Não se assustem, nós estamos falando de traço de caráter. E alguns nomes vão se confundir com transtornos de psicose. Mas o que acontece? Para a gente poder, hoje em dia, falar de um assunto e vocês que são educadores conseguirem, se ficarem curiosos, pesquisar e fazer todo o caminho para entender a origem disso daí, há uma predileção em se manter a mesma nomenclatura aplicada desde o início das pesquisas, que foi quando o Reich fez, o Lowen fez. Então, se optou por não mudar os nomes. Os nomes estão aí como eles foram criados na época, com o nível de conhecimento que tinha na época. Então, eu sempre vou estar falando aqui de traço de caráter. E aí a gente vai começar a ver a correspondência do traço de caráter com o corpo da pessoa. E aí eu vou pedir já para vocês começarem a fazer umas analogias, primeiro, com os alunos que vocês têm aí na sala de aula. E não é só aluno da primeira à quinta, do primeiro ano ao 5º ano, porque isso você leva para a vida. Então, são os alunos do ensino. Eu sou da época do 1º, 2º grau e 3º grau. Então, hoje é ensino médio, fundamental e... Qual é o outro? Enfim, mas é isso. Então, ensino fundamental, ensino médio, faculdade. E isso vai acontecer, inclusive, nas dinâmicas que vocês têm com colegas de trabalho, com diretores, com o board de professores. Essas dinâmicas continuam acontecendo, porque nós desenvolvemos isso na época que a gente não tinha consciência e nós levamos isso para a vida. Ah, Kleber, tem como mudar? Se eu falar isso, eu vou dizer, se você tentar mudar isso daqui e não pode, você estaria mudando sua história de vida. Não é mais você, seria outra pessoa. Então, a questão não é mudar. A questão é entender como isso funciona para você se conhecer e saber melhor como você interage no meio ambiente e como as pessoas perto de você interagem. Beleza? Então, vamos primeiro para o nome feião aqui, que é traço de caráter esquizoide. Ele acontece na fase oral. O que acontece com essa pessoa? A criança, vamos fazer uma imagem aqui. A criança está na barriga da mãe. A criança não tem ego. A criança não sabe que existe um mundo fora da barriga da mãe. O que ela tem de consciência é que o mundo onde ela vive é a barriga da mãe. E se ela vive na barriga da mãe, que ela nem sabe que... Primeiro, ela não tem noção que ela é um indivíduo. Então, ela está lá naquele ambiente. O que acontece no útero da mãe afeta a forma como ela percebe o mundo. Então, vamos imaginar que uma mãe está numa primeira gestação. Está preocupada. Vamos imaginar que uma mãe está numa gravidez de risco. Vamos imaginar que está num relacionamento em que não está satisfeita e apareceu a gravidez e fala, meu Deus do céu, estava pensando em separar e agora vou ter o filho. Vamos dizer que ela está preocupada, está vomitando. O que eu queria deixar para vocês claro é o seguinte, nunca é a perspectiva dos pais. Sempre é a perspectiva de como a criança recebeu o estímulo.
É sempre por aí, porque senão a gente vai começar a entrar no julgamento. Ah, não, mas eu criei meu filho de tal jeito, a minha gestação foi super tranquila e tudo mais, mas não é como você, papai e mamãe, pensou nisso daí. É como a criança recebeu aquele estímulo. Então, ela está dentro da barriga da mãe, está vivendo lá, interagindo, ela começa a mexer, vai crescendo. E o que acontece? Nesse processo que ela vai se desenvolvendo, vai se mexendo, toda vez que ela mexe, a mãe, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Eu sou professor e estou aqui, eu sou educador e estou aqui, e aí tem greve, tem não sei o quê, tem aquele estresse e movimento, enfim, eu tenho que entregar o plano de aula, e tem que fazer não sei o quê, e começa a pintar esse estresse. Aí ela, o que acontece? É um estímulo, vamos lembrar que nós somos seres animais, apesar de termos esse neurocórtex. Quando vem um estímulo, o sangue sai do corpo e vai para as pernas, porque lá, quando a gente era mais antigo, a tendência era sair correndo. Quando isso acontece, o sangue sai do útero. E o útero aperta e fica mais frio. O que é mais frio? Imagina que a temperatura é 36 graus e de repente vai para 35,5, 35. Só que para a criança, que está acostumada com 36 graus, 35,5, 35 é uma diferença significativa, porque afinal ela está sempre numa temperatura constante. Então ela vai passando por isso daí. Toda vez que ela se mexe, há um estímulo que faz ela se sentir desconfortável. E quanto mais ela cresce, mais isso vai ficando desconfortável a partir dos estímulos do útero que vai apertando aquilo ali. O que ela começa a entender no seu sistema nervoso? Existe um mundo aqui fora que me agride. Existe um mundo aqui fora que, quando eu tento existir, mexer, interagir, há um movimento que me oprime, que me sufoca. Qual é a defesa da criança? Não pode chorar, não pode correr, não pode fazer nada. Qual é a única defesa que a criança tem? Dentro da barriga da mãe, ela se desconecta do corpo. Como é que isso acontece? Ela começa a concentrar a energia dela mais na cabeça. E energia aqui, gente, não é nada esotérico. É sangue, nutrientes e oxigênio. Ela começa a concentrar isso mais na cabeça. Porque no mundo da cabeça eu posso ficar. Eu me mexo menos, eu fico aqui interagindo. E aí vem a primeira grande dor existencial que todos nós passamos de alguma forma. Uns mais, outros menos. Que é a dor da rejeição. O mundo me agride. O mundo me afeta, o mundo me abala. Então é melhor me desconectar do mundo. É melhor eu viver na cabeça. Vocês estão começando a pensar nos seus alunos aí que vivem na sala de aula viajando? E em outro mundo? Talvez. Sempre nós estamos no terreno da probabilidade, tá, gente? Nunca existe... Quando a gente fala de ser humano, não existe coisas certas. Vocês vão ver que essas dores dos formatos, eles são bem determinados, mas a forma como cada um leva é diferente. Então, o que acontece? Ele foge para a cabeça, porque na cabeça ele pode ficar. O mundo me rejeita. Então, o que acontece? Pessoas assim são pessoas extremamente criativas, porque elas jogam para a cabeça toda a energia que elas precisam. Então, são pessoas que não vão interagir tanto com os outros, vão viver sempre que possível. Você vive sempre avoado, não sei o quê, mas às vezes as pessoas abrem a boca e você fala, hã? Como é que é? Eu estava pensando isso. Esses escritores de novelas, de filmes, todos têm um traço de caráter esquizoide significativo, porque eles conseguem pensar fora da caixinha. Eles conseguem, por quê? Porque a energia maior deles roda no cérebro, na mente. Aí o cérebro, inclusive, se desenvolve mais. E o formato de corpo dessa pessoa é um formato mais alongado. Por quê? Porque ele reflete a dor do trauma que ela viveu. São pessoas que querem se desconectar da terra. Se você fala, são às vezes as pessoas que têm a peça, está assim, ou que vai sentar na cadeira, lá nas carteiras. É carteira ainda hoje em dia ou mudou o nome também, hein? É carteira ainda, né? Então tá bom. Então, vai sentar na carteira, cruza os pés. Não quero ter contato com o mundo. O mundo me agrediu. Eu não quero ter esse contato. Kleber, mas eu creio com tanto amor, com tanto carinho. Você pode estar cheio de boas intenções, mas o que interessa é como a criança recebeu aquele estímulo que passou pela cabeça dela. Então, o que acontece?
São pessoas que vão jogar muito para a cabeça e vão parecer mais desconjuntadas. São aquelas pessoas, alunos, pensando aí em termos, se você pensar em termos de escola, que são mais magrelos, são parece que meio desconectado, meio desmontado, parece que meio que foi colado. Foi uma colagem mal feita. Quem aqui é professor de início aqui, que faz aquelas colagens, quando você vê, você fala, meu Deus do céu, como é que ele conseguiu fazer isso? Esse é o esquizoide. Porque o corpo não é significativo para ele. O esquizoide, inclusive, uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide significativo, se você der um abraço nela, ela tem um sobressalto. Por quê? Porque você forçou ela, sem ela se preparar a ter contato com o mundo, interagir com o mundo. E o mundo, em princípio, a rejeita. Aí tem pais, aí também trazendo para o mundo escolar, que vai lá, tem que abraçar todo mundo, tem que mexer. O esquizoide não quer abraçar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Abraçar o outro envolve ele tocar o outro envolve ele ter contato com o mundo. Ter contato com o mundo envolve ele viver a dor da rejeição que ele passou. Aquele exemplo de chegar lá e bate a mão, dá abraço, essa professora que inventou isso devia ganhar um prêmio. Porque ela começou a dar espaço para cada um ser um indivíduo. E respeitar a individualidade de cada um dentro da sala de aula. Então, então acontece assim, a pessoa leva isso daí, se desconecta, vai para a cabeça. O que acontece? Uma pessoa que é muito mental, falta o quê? Coração. Pessoas que são muito mentais e esquizoides sentem menos. Não quer dizer que não sente, gente. Quer dizer que sentem menos. A linguagem para você conversar com um esquizoide jamais vai ser pelo mundo das emoções. Ele não vai entender. Ah, porque você tem que amar, você me ama, você me gosta. Ele não vai entender. A conversa é em nível lógico. Ele tem que ter um raciocínio dentro disso. Senão ele não vai entender. Porque não faz parte da realidade dele sentir. Se ele não sente, ele não sabe direito o que é amar, o que é abraçar, o que é o calor de um afeto. Isso tudo para ele é horrível. Ele não quer. Então a conversa com ele é lógica. É um papo lógico. Na sala de aula, são aqueles alunos que ficam lá, divagando às vezes. Estão fugindo para o mundo deles, porque eles sentem que o mundo agrediu. Se você consegue tratar um esquizoide, tratar não no sentido de tratamento, mas de colocá-lo num ambiente saudável, você consegue abrir a oportunidade para ele vir com a criatividade e mostrar que você pode, no mundo, trazer essa criatividade e ser legal. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito. E, obviamente, se eu concentro muita energia na cabeça e o corpo ele fica meio que sobrando, existem doenças que são mais comuns de acontecer com pessoas que têm uma esquizoidia. Por exemplo, alergias respiratórias de contato, problema nas juntas. Por quê, gente? Raciocínio simples. Se eu não quero interagir com o mundo, se interagir com o mundo me agride, a alergia cria o quê? Uma barreira. Uma barreira para eu não interagir no mundo. Eu não tenho que sentir. O ar que entra dentro de mim, eu tento filtrar. A agressão que vem na pele, eu tento evitar o contato. Dor nas juntas, por quê? Pouca energia no corpo, são pessoas mais magras, normalmente. Não quer dizer que é sempre, gente. Eu estou dando aqui o gabarito, porque nós somos um somatório das 5 dores, vamos lembrar. Mas eu estou dando o gabarito para vocês entenderem. Então, dor nas juntas é normal, porque ele é meio desconectado, ele não funciona. Beleza? Imagina essa pessoa indo para o mundo. Ela vai se tornar um adulto que, dependendo da forma como for interagir, vai ter contato com as pessoas, vai desenvolver um relacionamento, vai se casar e tudo mais. Se eu olho para o corpo dela, seja como aluno, seja como um colega de trabalho, seja como um chefe, ou você como chefe olhando um subordinado, esse cara aqui eu não consigo falar na emoção. Não, você tem que sentir os alunos, você tem que sentir o clima que está acontecendo, você tem que sentir. Ele vai falar, sei que é isso não, sei não. Agora, se você me der parâmetros para eu entender logicamente como pode acontecer isso daqui, aí eu vou entender numa boa, ainda vou dar ideia boa para você, para a gente poder melhorar esse problema. E aí um exemplo de traço esquizoide. Donald Joseph. Quem acompanha as séries dele aí? Alguém aí? Ele é um ator famoso que tem aí, que fez um monte de série e tudo mais. Olha o corpo dessa pessoa. Olha só como ele é magro, como ele parece desconjuntado, como ele parece a falta de energia que tem nele.
Isso não impede ele ser ator. Por quê? Porque lembra que a gente tem os 5 dores dentro da gente e recursos em cima. Então ele usa de outros recursos. Mas se você deixar esse cara numa festa, ele é aquele primeiro que vai para o canto e senta. Na dinâmica de grupo, nas escolas, ele é aquele menininho que vai sentar e ficar assim, ó, observando, porque ele não quer interagir. Um outro famoso, Bill Watterson. Quem gosta do Calvin aqui? Quem já leu Calvin na vida? Calvin era uma criança, tem uma tirinha, procurem depois Calvin Haroldo, quem não conhece, muito famosa na época, na década de 80, principalmente 90. O Bill Watterson, que é o criador dele, é um esquizoide típico. Ele evitava dar entrevista, ele evitava fazer qualquer coisa que tinha contato com as pessoas. Agora, se você ler as tirinhas do Calvin, é aquela criança que está brincando aqui e vai para o astronauta Spiff, é a senhora Wormwood lá que vira um monstro não sei do que, não sei o que. O esquizoide vive viajando, ele pega a realidade e transforma no mundo dele. O Calvin é um exemplo típico de uma pessoa com esquizoide. O tigre de pelúcia dele, que é o Haroldo, quando ele está sozinho com o Haroldo, ele conversa com o Haroldo, ele interage com o Haroldo, porque na cabeça dele, aquilo ali está acontecendo. E ele é tão esquizoide, o Bill Watterson, que com 10 anos de Calvin, ele falou, chega, cansei. E ele ficou recluso. Ele não dá entrevista, ele não interage com as pessoas, ele vive no mundo dele. Vamos falar do traço de caráter oral. Segundo traço. No esquizoide, o processo de mielinização está aqui, ó. A criança nasce. Eu vou acelerar aqui, senão a gente vai falar... Vocês já pegaram o espírito da coisa, agora eu vou ser um pouco mais fluido na explicação. O traço de caráter oral, que é a criança nasceu, então ali começou a mamar. A criança sai de um ambiente inóspito e vem para um ambiente que seria um ambiente de... Inóspito não, um ambiente, um mundo, e vem para um segundo mundo, que é o mundo da mãe, em que ela começa a fazer interações com a mãe. Ela vai mamar. Tá bom? Sempre como referência, gente, o mundo antes tudo que a gente tem hoje em dia. Porque hoje em dia tem mamadeira, tem... Enfim, lembre-se que essa referência foi construída ao longo de milhões de anos de evolução das espécies. Então, o oral quer mamar. O oral quer mamar, o oral quer mamar, quer ver? E aí, o que acontece nessa dinâmica? Tem horas que ele fez xixi, ou fez cocô, ou está incomodado, começa a chorar. Mãe, principalmente mãe de primeira viagem, não sabe. Que esse menino está chorando para quê? O que diabo está acontecendo com essa criança? O que é? Aí o que toda mãe pensa? De cara, vou dar o peito. Vou dar o peito para a criança. Para ver se esse menino para de chorar. E vai lá e dá o peito. Aí depois de dar a criança, não quer. Esse menino não para, aí vira para cá, mexe para lá, não, fez xixi, fez cocô, não, tem um negocinho incomodando ele aqui, agora que eu vi a roupa tá com um negocinho incomodando. Nesse tempo, entre a criança manifestar a vontade dela, porque ela só sabe chorar, né, gente? De novo, ela não tem ego, ela não sabe, mãe, tá ruim aqui, hein? Mãe, xixi, mãe, cocô, não tem, então ela só chora. Nesse tempo entre ela chorar e a resolução do problema acontecer, ela vai processando o que aconteceu, dos estímulos. E aí vem a grande dor do oral. A necessidade que ela tinha não foi devolvida e ela se sente abandonada. Ela cria uma sensação de que o mundo não me dá o que eu quero. Eu quero as coisas e não consigo. E aí você vai ter o que a gente chama de oral do excesso e oral da falta. O oral do excesso vai gerar aquelas pessoas mais fofinhas, mais cheinhas. E tem o oral da falta. O oral do excesso é porque a mãe dava o peito toda hora a criança não sabia, então a criança fica cheia de leite, mas fica carente do afeto que ela achava que merecia receber. E o oral da falta, ele nem leite teve. Nem o leite direito ele teve. Então ele é carente de tudo. E ele se sente abandonado. E aí, toda a dor que você passa gera um recurso para compensar esse trauma. Porque senão a gente estava lascado, né, gente? Aí, pelo amor de Deus, a gente vive no mundo de dor. Então a gente desenvolve um recurso para compensar esse trauma. E para evitar que eu fique nele. O esquizoide, para não se sentir rejeitado, vai para o mundo da cabeça. O oral, para ele não ter esse problema, ele desenvolve uma excelente capacidade de comunicação. Pensa numa pessoa empática.
Pensa numa pessoa que senta perto de você e fala, você não está bem hoje, né? Como é que foi seu trabalho hoje? Ah, cara, aqueles alunos hoje me deixaram doido. Putz, grilo, eu queria matar um por um. Ele já sabe. O oral já sabe. E o oral, às vezes, chega lá como o oral. O esquizóide vai para a cabeça. O oral é emoção. Aí aquele seu colega de trabalho chega e fala assim, fulano, cadê um moedor de carne para eu colocar meus alunos? Porque ele só sabe chorar. Porque a emoção vem primeiro. A emoção toma. Então o oral, mas o que você está sentindo? Eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu estou muito chateada. E bota para fora. Porque a criança só sabe expressar a sua necessidade chorando. E ela está refletindo aquela situação. Quantos alunos vocês têm aqui? Você vai falar, vamos falar com o fulano. De repente o fulano começa a chorar, está passando um filme. Um filmezinho para quem é menor assim. Começa o gatinho a fazer não sei o quê. Aí aquele, por que você está chorando? É tão lindo. Ele está sentindo. Aí, de repente, aquele aluno que está na sala de aula e vai fazer uma apresentação, e aí começa a falar, e daqui a pouco ele começa a ir para um mundo, assim, pelo amor de Deus, onde é que esse cara está indo? E começa o desenvolvimento do raciocínio, daqui a pouco ele está falando da família dele, e aí falou que o gatinho que ele estava brincando foi muito legal, que teve muito carinho, e que gostou. E não, meu filho, vamos voltar para o tema? Ah, é verdade, tem que voltar para o tema, né? Tá bom. O oral, ele vai falando. Por que o oral vai falando? Porque ele vai tentando expressar o que ele precisa, e ao falar com as pessoas, ele evita que as pessoas se afastem. Ao evitar que as pessoas se afastem, ele consegue se proteger da dor do abandono. Porque se a pessoa vai embora, ela começa, eu estou sozinha. Aí são pessoas que, da noite, correm para a geladeira, quer preencher um vazio que está dentro do peito. Esse é o vazio emocional do oral. O oral precisa se encher. E quando ele não consegue se encher de contato de pessoas, ele corre para a comida. O oral do excesso vai se encher de comida. O oral da falta vai ser aquele que vai garantir sempre que seja na falta. O que é isso que está na falta? É aquele colega de vocês, que vocês vão fazer a confraternização de final de ano, senta todo mundo, vamos pedir não sei o que, chegou o garçom, pois não, senhor, o que se deseja? Eu queria um suco. Aí, um suco, pois não, que suco tem aí? Tem suco de acerola, tem suco de abacaxi, tem suco de limão, tem suco de graviola. Aí ele falou, tem suco de pitaia? Aí o garçom, não tem. Então não quero nada, não quero água. Oral da falta. Ele tem que viver na falta. Porque ele está acostumado a não ser suprido nas suas necessidades emocionais. E aí o formato do corpo, como eu coloquei, ele vai ser arredondado. Mesmo o oral da falta, ele vai ser um corpo macio, é um corpo mais fofinho. É aquela pessoa que é mais macia, você vai conversar. E o oral, ele é aquele cara pegajoso. Você vai sair, vem cá, Aquilano, e fica falando com você, e ele está buscando contato, gente. Ele está buscando interação. Não me abandonem, não saiam de perto de mim, fiquem aqui. É aquele aluninho que vocês estão brincando lá, e ele fala, hora do abraço. Ele, eu quero abraço! O esquizoide sai correndo. Vixe, Maria, hora do abraço, não quero não. Mas o oral ele quer, e muito. E, obviamente, como o processo de melanização ainda está aqui no início, ele já controla os braços quando é criança e leva isso para o mundo, então as doenças dessa parte aérea vão ser mais comuns na vida dele. Tá bom? Por exemplo, depressão e ansiedade são doenças que são comuns. Aí, por favor, gente. O Kleber disse agora, eu estou com depressão, então eu sou oral. Não. Não vamos simplificar o ser humano tanto assim. Tá bom? Mas eu que nos meus atendimentos, quando a pessoa vem com reclamações, queixas de depressão ou ansiedade, eu já fico atento. Será que eu não tenho um traço oral na dor, que está se sentindo abandonado e está se sufocando nas suas sensações e indo para o fundo? Ou será que é um oral que não está na dor e que não consegue ficar no presente porque ele sente demais e está sempre no futuro? Sempre olhando para frente? E ele pode estar numa crise de ansiedade? Gastrite, sistema digestivo superior, comum. Gente, tem um monte. Aqui a ideia não é porque isso daqui são dicas. Como eu falei, eu trabalho com psicossomática também.
Eu posso dizer isso para vocês. A história das doenças da sua vida conta muito sobre como funciona a mente de cada um de vocês. Beleza? Bom, com o processo de milenização continua descendo, a gente... Ah, sim, esqueci. Quer pessoa melhor para dizer que mulher que podia explicar a sofrência melhor para quem gosta do sertanejo? Tem que ser oral, porque aquilo vem do peito, aquilo vem da emoção. Ela não está cantando só por cantar, ela está cantando e está sentindo aquilo. Ela está se conectando com cada um de vocês. E os orais, então, aí pronto, ela chora, os orais choram junto, porque aí é uma sinergia maravilhosa. O que acontece? Marília Mendonça. Kleber, mas depois ela mudou, estava mais magrinha. Gente, aí são os procedimentos estéticos. Mas a Marília Mendonça era uma oral típica. Tá? Jô. O Jô não parece um bebezão? Olha para esse cara. Ele não parece um bebezão? E essa é mais uma defesa do oral. O oral, o oral do excesso, principalmente, que é o caso do Jô, ele fica fofinho e parece um bebezão porque ele quer que você fique perto dele. É uma defesa neurológica que ele fez para você ficar em contato com ele. Não se afasta de mim, eu sou um bebê. Fiquem perto de mim. As perninhas são curtas. Por que as perninhas dele são curtas? Porque a principal fase que marcou ele foi a fase oral que ele não andava ainda. O oral, ele tem uma característica. Agora, se eu sei que terminando aqui, vai estar todo mundo olhando para a perna do outro. O oral, como ele não tem estrutura aqui ainda, a perna colapsa. Então, você vai encontrar muitas pessoas assim, ó, o famoso X. Porque o peso vem e ela não consegue suportar o peso porque a energia está aqui em cima e o corpo se ajusta para suportar aquele peso. Então, a perna em X é uma demonstração de que aquela pessoa tem que a gente chama de um traço de oralidade significativo. Agora começa os nomes feios. Começa os nomes feios. Vamos deixar claro de cara aqui, ó. Traço de caráter psicopata não tem nada a ver com transtorno de psicopatia ou psicose. Esse que vocês estão acostumados a ver nos filmes aí, do serial killer e tudo mais, é o psicótico. É o psicótico. Ele se desconectou da realidade. O traço de caráter psicopata, ele tem contato com a realidade. Ele é neurótico. É diferente. Todos somos neuróticos, tá? Todos somos. Não tem nem escapatória. Só que o dele é o traço de caráter psicopata. E o traço de caráter psicopata é o seguinte, o processo está mais ou menos aqui, ó. A bainha de mielina está descendo. A criança já mexe, já começou a andar ou engatinhar e começa a caminhar para o mundo. Quando ela começa a caminhar para o mundo, ela começa a tentar se afastar dos pais para explorar o meio ambiente que ela vive. Quando ela começa a se afastar do mundo para isso daí, ela começa a fazer as gracinhas, né? A minha filha, quando era pequena, ela fazia o leão, que eu falava. Faz o leão lá. Faz, imita o leão. Ai, linda, linda, linda. A criança começa a perceber o seguinte, se eu faço tal coisa, papai e mamãe gostam. Aí, de repente, você está indo embora e fala, Enzo, agora o Enzo é a maioria. Enzo, vem cá, Enzo. Valentina, pera cá, Valentina, não sei o quê. A criança começa a perceber o seguinte, nesse movimento de caminhar para o mundo, não caminhar para o mundo, eu tenho que olhar para aquela figura que eu chamo de mãe e ver se ela me autoriza ou não eu caminhar para o mundo. Quando eu faço uma coisa que ela gosta, eu tenho amor, carinho e afeto. Quando eu me afasto e não faço uma coisa que ela não gosta, ou ela briga, ou ela me ignora. Se ela briga comigo e ela me ignora, então eu tenho que fazer o que esta pessoa que eu dependo para viver, que eu dependo para comer, eu tenho que fazer o que ela quer. Porque se eu fizer o que eu quero, eu não sou amado. E aí vem a grande dor do psicopata. A dor da manipulação. Ele se sente manipulado pelos pais. Eu só tenho valor se eu faço o que os outros querem de mim. Se eu manifesto meus desejos, minhas opiniões e tudo mais, eu não tenho valor. Eu não sou amado. E aí o psicopata, para fazer isso daí acontecer, ele gera um recurso para compensar. Ele pensa assim,
Quando ele vai crescendo. Quando ele vai crescendo na vida, ele fala, não, eu ser manipulado é muito ruim. Eu vou manipular. Eu vou articular. Porque se eu me antecipar e controlar os outros, as pessoas não vão tentar mandar em mim e comandar em mim. Então o psicopata vai desenvolver um grande desejo de poder. Porque ao ter poder, as pessoas dependem dele e têm menos chances de mandar nele. É aquele aluno que vocês conhecem assim, fala assim, trabalho de grupo, ele, fulano, fulano e fulano, vem comigo aqui, vamos fazer o trabalho de grupo agora. É o psicopata funcionando. Estou mentindo? Não tem aluno assim? Ou então começou o trabalho de grupo, ele, professora, eu queria colocar fulano no grupo. Ah, mas você já está com tantos, não, mas o fulano é legal, eu queria colocar, ele está pedindo. O psicopata ele é extremamente perspicaz e ele vai achando formas de conseguir as coisas acontecerem. O psicopata é um líder nato. Eleição do Grêmio Estudantil. Não existe Grêmio Estudantil, eu vou entregar as coisas. Né? Eleição do representante de classe. Pronto, ele é eu. Vota em mim. Aí dá uma folha de papel, ele sobe e discursa. Eu vou ser um excelente... Deu oportunidade, o psicopata quer aparecer. Porque ele, ao aparecer, ele está chamando a atenção para ele e falando, eu controlo. Eu administro. Porque ele tem que ter as coisas muito claras na relação dele com as pessoas. Ele tem que ter as coisas muito claras, porque se a regra não estiver muito clara, ele não entende. Porque ele vai pensar assim, o que essa pessoa quer de mim? Se não tiver clara a regra do jogo, essa pessoa vai tentar me manipular. Se a coisa não estiver certa, ela vai me cobrar, e eu vou ter que fazer o que fulano quer, eu vou ter que fazer porque eu estou devendo. O psicopata detesta faturas emocionais, porque faturas emocionais ele não tem como medir. Se você chega para um psicopata e fala assim, vamos fazer um trabalho de grupo, ele vai perguntar como é o trabalho, o que vai acontecer, como funciona e quais são os objetivos. Está tudo claro para ele. Agora, se vem emoção, como é que você mede o amor, hein? Como é que você mede o carinho? Como é que você mede afeto? Não tem, né? Então, o psicopata é muito ruim nos relacionamentos. Não, ele não é ruim, sim. Ele é ruim de administrar relacionamentos porque ele é um outro traço que não sente. Ele não sente. Ele sufoca o sentir dele porque ele se sentiu muito manipulado. Então, ele é o típico aluno que é mais frio, mais reservado, extremamente observador de tudo o que está acontecendo. Porque ele quer saber a todo momento se tem alguma chance dele controlar para não ser controlado. Porque o recurso dele é um só articulador. Todo político tem um traço psicopata significativo dentro dele. Por quê? Porque é um líder, que seja do que for. Mas ele acaba porque ele consegue juntar pessoas. O psicopata, ele mesmo não faz. Porque ele lembra que a fase é aquela fase que ele ainda está meio assim, né, criança, né? Então ele não faz, mas ele é muito bom para fazer os outros fazerem. É aquele colega, quando vocês estão nos grupos de estudo, aprofundando nos estudos de vocês, que ô profissão que estuda, hein? Pelo amor de Deus. Estão se aprofundando, ele fala assim, vamos fazer um grupo, fulano, você cuida dessa parte, fulano, você cuida disso, fulano, você cuida disso. É o psicopata. Ele mesmo não necessariamente vai fazer, mas ele consegue perceber as qualidades de cada um e falar, fulano aqui é bom para isso, fulano é bom para isso, quero para mim. Por quê? Quando o time aparece, ele aparece junto. Na apresentação da escola, ele lá, eu juntei essa turma, hein? Ó, sou eu que fiz. Esse é o traço de caráter psicopata. Formato de corpo do traço de caráter psicopata é triangular, porque ele é muito inflado, ele ainda está na fase oral. Ele é um triângulo invertido. Imagina um triângulo de ponta cabeça. A energia se concentra mais em cima. E aí o rosto, são aquelas pessoas que têm aquele rosto mais... E o tronco. E as pernas. Quantos bombadinhos você vê aí? As pernas gravetinho. Um psicopata. E essa pessoa vai funcionar bem como? Nas relações de troca. Por isso que é bom, se você tem um aluno que é um traço de caráter psicopata mais significativo, deixa claro o que você quer dele. Porque aí você vai dizer, eu quero que você faça isso, 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 dessa forma. Aí ele, beleza, vou fazer. Posso chamar alguém? Claro, pode chamar. Ah, beleza, eu vou montar um time aqui. Esse é o traço de caráter psicopata.
Doenças que podem acontecer. AVC, porque ele se desconecta do sentir e fica muito a energia, de novo, o sangue, tudo mais, na cabeça. Então ele fica muito no mundo do pensar, procurando como não ser manipulado. Desculpa. Coronariopatia. Que porcaria é isso? Dor no coração, enrijeceu. O coração, simbolicamente, é o que a gente chama de uma representação das emoções. Como ele não sente, problemas no coração podem acontecer também para ele. Psicopata típico, vocês já viram aqui. Nossa viúva negra. Scarlett Johansson. Reparem no queixo dessa pessoa. Reparem mais. Reparem no olhar. Aqui não é um olhar de me dá colo, eu quero não sei o quê. Aqui é um olhar o seguinte: eu controlo. Eu mando. Eu posso. Esse é o traço de caráter psicopata. Psicopata, traço de caráter psicopata famoso. Faustão, gente. Faustão parece um balão, bicho. Duas cordinhas aqui, uma cordinha aqui segurando um balão em cima. Ainda mais antes, quando ele estava mais cheinho, porque ele também tem oralidade. Ok, mas por isso que ele é um bom comunicador. Se você pega uma pessoa que tem traço de caráter psicopata e traço de caráter oral, rapaz, esse cara vende areia no deserto. Ele vende lote na lua. Ele tem uma capacidade de convencimento, de persuasão, porque ele sente o que a pessoa quer e vai articulando para a pessoa comprar. São vendedores natos. São pessoas que vendem qualquer coisa. Bom, traço de caráter masoquista. Já vi, masoquista. Oh. Não, gente. Traço de caráter masoquista. Não tem nada a ver com aquele traço de caráter que você está acostumado. Deixa eu acelerar aqui, senão vai ficar, já estamos ficando em cima do tempo. O traço de caráter masoquista é o seguinte: estou na fase do desfraude, estou perdendo, já faço xixi e cocô, já caminho, mas não controlo o xixi e o cocô. E o masosa, ele faz xixi e cocô na hora errada. Aí a mãe ralha: menino, não falei para você me avisar que eu vou te levar para o banheiro? Menino, não sei o quê. E ele, mas eu não ele sente, eu não controlo, vem, eu não controlo. E aí ele não entende isso acontecendo. E aí começa também aquelas histórias. Começa a chorar, está com raiva, cala a boca, engole esse choro, para de chorar. Não se expresse. Não mostre seus sentimentos. Não mostre o que sai de você, seja fezes, sejam emoções. Não ponha para fora. E aí, o processo de mielinização já está aqui, o sistema nervoso trabalha. Bom, eu não posso me defender, eu não posso sair daqui, porque eu dependo dessa pessoa para viver. Então, eu vou me adaptar a isso. E ele desenvolve, então, a capacidade de aguentar pressão. Por quê? Porque nesse processo todo, ele se sentiu humilhado. Eu tinha as minhas necessidades, eu não controlava, vinha o choro, eu chorava, vinham as fezes, saíam, e eu não controlava, e eu era punido, ralhado, eu não era amado. E aí a criança se trava. E aí, eu vou falar assim, para não dar caca, para não dar M, a criança faz o seguinte: primeiro no corpo dela, ela trava o bumbum. Então, porque ela não controla o esfíncter anal. Então ela trava a bunda e fica assim, ó, andando. E aí, abre os pés, porque ela travou aqui, os pés abrem. E o corpo começa a se desenvolver para aguentar a pressão, porque a pressão do meio ambiente é tanta que ela precisa fazer uma compensação. Então, para não dar caca, ela desenvolve método. É aquela pessoa lenta, aquele aluno que você... Fulano, tarefa de casa, 5 minutos. Eu, professor, 5 minutos não dá para fazer, não. Porque ela quer pensar passo por passo o que preciso fazer para não dar errado. Porque se der errado, eu vou ficar exposto e vou me sentir humilhado. Então ela desenvolve... Quem não conhece um amigo, colega, namorado, vamos fazer uma viagem. Espera aí que eu vou fazer uma planilha agora. Puf, é o cara das planilhas. Confraternização, vamos fazer agora o congresso e tudo mais. Esse cara, eu já tenho uma planilha prontinha para fazer esse negócio aqui. Traço de caráter masoquista. Ele quer que dê tudo certinho, porque se der errado, ele falou, cara,
que droga, não deu certo, e vem aquela raiva, e ele não pode botar para fora. É aquele cara que não consegue expressar suas emoções porque não foi autorizado para isso. Ele engole tudo. É aquela pessoa que é parça. Você está lá contando todos os seus problemas, ele está lá, ó. 2 horas. O oral, então, ele está lá, ó. Tá. Fala nada. É difícil, né? Ele fica assim. Ele é acostumado a aguentar a pressão. E o corpo dele tem que se montar para isso. Então o corpo dele fica mais quadrado. Porque o quadrado, quem mexe com física, é a melhor forma de você aguentar a pressão. É aquela pessoa que você olha, está caminhando, você pensa assim, peraí, se eu pegar um botijão de gás aqui e colocar no ombro, essa pessoa sai andando do mesmo jeito, não está nem aí. Vai embora. Porque o corpo dela foi desenvolvido para carregar pressão, para aguentar pressão, para carregar peso emocional. O masoquista, eu costumo dizer, nas minhas lives e tudo mais, ele pode carregar na vida dele 1 tonelada de estrume ou 1 tonelada de ouro. Só que você tem que dar a opção dele carregar. E ele tem que se sentir autorizado a fazer isso, primeiro internamente. E aí, doenças comuns do traço de caráter masoquista. Constipação. Nem as fezes eu posso botar para fora. Super constipação, muito constipados. Dor nos ombros, porque eu tenho que carregar o peso do mundo. Ok? Problema no joelho, porque eu estou acostumado com peso. Ele é um cara lento. Na turma aí, recreio, sai todo mundo. Aí o masoquista levanta, arruma toda a coisinha dele e tudo mais. Vou para o recreio. Pronto, masoquista. O oral já saiu. Lanche. O masoquista, espera aí. Vamos devagar e sempre que vai dar tudo certo. Esse é o traço de caráter masoquista. Ed Hall. Ed Hall é um lutador, levantador de peso, essas coisas assim. Olha essa figura aqui. Aí uns vão falar, ele é gordo. Ele não é gordo, não. Ele até é gordo. Mas o oral você quer abraçar. Você quer abraçar esse cara aqui? Você quer chegar perto desse cara aqui? Vem cá, um abraço. O oral é assim, o Jô, meu amor, pum. Um abraço seu, Jô. Esse cara você quer abraçar? Mas nem lascando. O corpo é quadrado, feito para aguentar pressão. Esse cara aqui você põe em peso. Esse cara leva porrada e não está nem aí, porque ele já acostumou a levar a porrada da vida, que é a porrada que mais dói. E ele está acostumado a levar porrada desde pequeno. Então, esse tipo de porrada aqui não dói tanto, não. Eu aguentei coisa pior na minha infância. Eu aguentei pai e mãe falando um monte de coisa para mim aqui, não podia me defender. O cara que vier aqui, eu dou conta mole. Por fim, o processo de milenização está chegando lá no finalzinho, tocou no cóccix. A criança está mais ou menos ali com 5 a 7 anos de idade. O que acontece nesse momento? A criança olha e fala assim, espera aí. Eu estou entendendo agora que eu não sou extensão da minha mãe, eu sou um indivíduo, e mais, eu estou entendendo que tem cachorro e cadela, gato e gata, que tem vovô e vovó. O mundo tem pares. As relações entre os seres humanos se dão em pares. Então, minha mãe... Aliás, minha mãe não, vou falar outra coisa. O mundo se dá em pares. A criança fala assim, mas eu não tenho ninguém. Por quê? Ele pensa assim, eu quero um namorado. Vou dar um exemplo de mulher. Tá? O exemplo para o homem é igual invertido. Tá bom? A menina está lá e fala, eu não tenho namorado, eu quero um namoradinho. Quem vai ser meu namorado? Namorado num sonho de uma criança de 5 anos, gente. Não tem conotação sexual, não tem nada. É um sonho, uma ideação de uma criança de 5 anos que quer ter um namorado, porque todo mundo tem namorado. Aí essa menina pensa bem assim, quem pode ser meu namorado? Já sei. Papai vai ser meu namorado. E quando ela fala isso, aí começa a caminhar. É aquela hora que a criança, papai, papai, papai. Ai, papai, a menina, né, no caso. Pai, beijinho, pai, beijinho, pai, beijinho. Papai é o meu namorado. Aí a mãe às vezes até ajuda. Fala, tem um evento lá, vai com teu pai lá para fazer um negócio. Aí pronto, é a princesinha do papai. Eu estou de namorado. Só que o que acontece? Chega à noite, essa pessoa, ela tem que dormir. E aí, o que acontece? O papai dá um beijinho nela e vai dormir com a mamãe. Aí a criança pensa assim, opa,
Como assim? Meu namorado tem outra? Que diabo é isso? E ela vem com a dor dela. Porque ela fala o seguinte, a pessoa que eu amo, de novo, no sonho infantil e tudo mais, é o complexo de Édipo, tá, gente? A pessoa que eu amo não me ama o suficiente. E aí vem a grande dor do traço de caráter rígido. Ela se sente traída. Ela se sente traída porque ela entregou o coração para uma pessoa que a pessoa traiu. E ela faz uma cisão emocional dentro dela. Ela separa a mente do coração. E para não perder nunca mais, ela fala, eu não vou perder nunca mais. Eu perdi aqui, mas não vou perder nunca mais. E ela resolve ser sempre a primeira. E ela fica extremamente competitiva. E ela fica falando, eu não posso perder. Porque se eu perder, eu sou a segunda. E a outra vez que eu fui a segunda, doeu pra cacete. Eu não posso perder. Então ela se torna extremamente competitiva, proativa, multitarefa. Energia tem nela sobrando. Faz várias coisas ao mesmo tempo. Mexe num monte de coisa. E quer sempre ser a primeira. Quantos alunos vocês têm aqui que falam, competição de não sei o que, o outro já levantou, já está, vambora. Ou então está naquela disputa dos alunos lá de coisa de grupo, o menino está, vambora, gente, pô, pelo amor de Deus, vambora, a gente vai perder. Rígido, gente. Rígido competindo. A vida do rígido é competir. E aí, obviamente, quando você vai nos esportes, você vai ver um monte de rígido competindo, porque eles querem ser o primeiro, porque se eles forem o segundo, eles vivem a dor deles. Nessa cisão que eles têm, eles levam para a vida o seguinte, eu não posso entregar meu coração para todo mundo, 100%, porque se eu entregar meu coração 100% para alguém, eu corro o medo de ser traída. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou ter sempre um plano B do meu lado. E aí, a pessoa não consegue entrar no relacionamento com os dois pés. Por quê? E se der errado? E se essa pessoa me trair com uma outra? Então, ela não consegue. Por isso que ela tem medo de ser traída e, por vezes, por causa do trauma, ela vai entrar em relacionamentos que ela vai ser traída. Ou vai trair. Porque ela fala assim, eu sei lá se vai dar certo essa história ou não, é melhor eu ter um plano B aqui na minha mão. Em compensação, pensa na pessoa que faz coisa. O rígido, para compensar isso daí, ele desenvolve um corpo harmônico. O que é um corpo harmônico? É um corpo que você olha e você fala, caramba, uau, nossa. Porque, instintivamente, o sistema nervoso mudou assim, seja o melhor, inclusive na harmonia. Chega chegando, brilha, aparece, vai. A pessoa não está fazendo nada. O rígido, quando chega, ele chega. E vai acontecendo. Eu vou mostrar um casal de rígidos daqui a pouco, vocês vão entender certinho isso daqui. Formato do corpo, harmônico. Doenças comuns deles. Lombar. O rígido, ele inclusive tem uma postura rígida. Muita dor na lombar, a todo momento. Órgãos genitais. Nessa cisão ele tem muita energia, e muita energia sexual, inclusive, que nem sempre sai. E aí tem problemas genitais. Vai ter fibromialgia, cólica menstrual, uretrite, uma pancada de coisa, que não flui. Dores musculares, o rígido está sempre pronto para correr, ele é cheio de energia, e quando ele não extravasa, é aquele aluno que às vezes você tem, que muita gente às vezes confunde com TDAH, que ele sai fazendo, ele não consegue ficar parado. Eu mesmo fui muito tempo o secretário da professora. Kleber, meu querido, você é tão legal, você vai ser o meu secretário. Eu sou o secretário da professora. Aí fala, mas por quê? Não, a minha mãe, mas por quê? O que aconteceu? Não, seu filho é muito inteligente, ele termina a tarefa em 2 segundos e sai e vai tocar a zona na sala. Traço de caráter rígido. Não consegue ficar parado. Aí, ó. Se esses dois, esquece que eles são famosos. Se esses dois entram em qualquer lugar, todo mundo para e fala, opa, chegou alguém. O rígido está falando isso, eu cheguei, e ninguém vai ganhar de mim, porque ele tem medo de ser trocado. Então ninguém vai ganhar de mim. O rígido vai ter essa harmonia, porque dentro dele ele tem um medo enorme, de mesmo sendo assim, o nível de perfeição do rígido é altíssimo, ele é um eterno insatisfeito, ele nunca está bom o suficiente. Nunca. Maju
Está assistindo o Jornal Nacional, vou levantar. Entrou a Maju, não, peraí, agora eu vou assistir o Jornal Nacional. Maju, gente. A Maju chegando. Porque tem essa capacidade do rígido, de chegar a aparecer. Bom, caminhando para o final aqui, o que é importante vocês guardarem na cabeça de vocês? Esses traços que vão se desenvolvendo, tem uns que são mais racionais e outros mais emocionais. Traços racionais, o esquizoide, o psicopata e o rígido. Vou colocar assim didaticamente, que o rígido eu jogo ele meio no coluna do meio, mas tudo bem. Traços quentes, o oral e o masoquista. Se você tentar falar com rígido, psicopata e esquizoide, em emoção ele não vai entender. Do mesmo jeito que se você tentar falar com masoquista e com oral em lógica, ele não vai entender. Os alunos não vão entender. Você tem que entrar no mundo dele. A comunicação flui. Vocês começam a entender agora porque eu falei de comunicação? Se você entender como a pessoa pensa no mundo, você começa a entender como se comunicar melhor com aquele tipo de pessoa. E você ajusta o seu discurso para aquele tipo de público. E aí fica muito mais fácil. E os problemas na sala de aula diminuem. E a vida fica mais fácil. Quando você tem um colega, seja no administrativo, seja na diretoria, seja onde for, que você nota que é mais oral, que é mais assim, você entende como ele processa, como ele funciona. Se você quer saber mais, recomendo esses 3 livros aí, tá bom? Análise do Caráter do Reich, Corpo e Terapia do Lowen e Bioenergética do Lowen também, beleza? Se você quer saber mais ainda, volta, calma, tudo bem. Viu como é que é rígido funcionando? Vamos embora, próximo slide, vamos embora. Rígido funcionando. Já passou o slide. Todo mundo copiou? Sim ou não? Eu ouvi meio sim. Não! Quer entender um pouquinho mais? Tem o meu canal com a minha esposa, Manual da Vida Incrível. Quer entrar em contato por e-mail? Está o e-mail aí, está o telefone. Gente, eu agradeço demais a vocês pela atenção. O tempo você está correndo, está todo mundo com fome. E até a próxima oportunidade. Kleber Schwartz, aqui encerrando esse primeiro período aqui nosso, do segundo dia do nosso congresso, de forma magnífica. Parabéns, Kleber. Eu quero convidar a professora Margarida, então, para que faça a entrega aí de uma lembrança para você, aqui do nosso 24º Congresso Aprofem. Kleber, que momentos deliciosos da gente acompanhar. Só que eu acabei ficando bem confusa, nem sei onde é que eu me encaixo. Mas, enfim, não tem problema. Eu estou bem com a minha cabeça, né? Estou bem resolvida, acho eu, sei lá. Os outros é que devem me achar meio maluquinha, mas tudo bem. Gostaríamos de entregar, em nome de toda a diretoria da Aprofem, dos nossos colaboradores e dos nossos congressistas, uma pequena lembrança desses momentos que você esteve aqui conosco, dividindo conosco. Eu que agradeço. Um pouco de tudo aquilo que você desenvolveu, aprendeu e que transmite para a gente com tanta sabedoria, com tanta facilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço.